E aí, galerinha do quarto ano? Cheguei! Vamos lá! Hoje a nossa aula vai falar sobre a diáspora africana. Professor, mas o que é essa diáspora? Já é um termo meio complicado para você, né? Calma, eu vou explicar para você o que é isso. Bom, a diáspora foi a transmigração forçada de africanos para a América, quer dizer, para o Brasil também. O que é uma transmigração? É você pegar alguém que está num local, em um determinado lugar, forçar ele ir para outro local, forçado, preso, amarrado, espancado. E isso aconteceu com cerca de 5 milhões de africanos trazidos para o Brasil, para a América e para a Ásia. Meus queridos, essa transmigração desse povo africano para o Brasil, ela tinha os principais portos onde esses navios negreiros, quer dizer, que transportavam esses escravos, iam comprar, iam buscar lá na África. Eles traziam, as rotas eram Cabo Verde, Luanda, Moçambique, Angola, tudo eram países da África que esses traficantes iam até lá e traziam para o Brasil para aqui trabalhar como escravos. Agora um dado impressionante dessa trazida, desse tráfico de negros para o Brasil, um dado impressionante é que 60% dos dos que eram traficados, dos que vinham de lá para cá, eram criança, 60%. Mas nessa travessia, cerca de 660 mil pessoas durante o século XVI até o século XIX, mais ou menos, 660 mil pessoas morreram na travessia. Eles não suportavam as doenças que tinham nos fundos do navio, porque eles eram transportados, não era de primeira classe não, era no fundo dos navios, sem comer, sem beber. No máximo dava uma canequinha de água, um pouquinho de farinha para comer, porque eles tinham medo, eles temiam que, como eles eram muitos escravos trazidos para cá, muitos negros, que eles se revoltassem quando chegassem e fizessem uma... Então eles traziam eles fracos, faziam de tudo para eles serem fracos, sem força para reagir. Então eles eram amarrados aqui, quando eles chegavam, iam vendidos nas praças, nas feiras livres. Então levavam, inclusive, os casais com suas crianças, porque aquelas crianças também iam ser escravas. Elas iam trabalhar também de graça para esses patrões, nos plantios de cana, nos plantios de café, enfim, nos engenhos. Isso gerava uma renda imensa para o Brasil, porque eles não tinham gasto muito com isso, com essa compra de escravos. Esses escravos eles chegavam aqui baratíssimos. Aí você imagina, escravos, quem eram esses escravos? Pessoas como eu, como você, porque apenas tinham uma pele escura, porque apenas tinham uma cultura. E outra coisa, chegavam aqui sem conhecer a língua, a nossa língua eles não falavam, a nossa cultura, os nossos hábitos. Então era muito difícil para eles. Mas isso aconteceu durante o século XV até o século XIX, me parece, porque só em 1888 foi que veio, que a princesa Isabel sancionou uma lei chamada Lei Áurea, que acabava com essa escravidão. Mas durante séculos e séculos foram mais de 300 anos de escravidão. Né? Imagine quanto essas pessoas sofriam, né? Meus queridos, mas vejam bem, mas isso não foi lógico, apesar de toda
de tudo de ruim ter acontecido com essas pessoas, mas eles deram também, além da força do trabalho escravo, eles deram uma grande contribuição para nós brasileiros, na cultura, na religiosidade, na culinária, enfim, porque eles tinham os hábitos deles diferentes, a alimentação deles era diferente, a religiosidade não era como a nossa. Porque a religião hegemônica na época no Brasil, como até hoje é quase ainda bem maior do que as outras, era a religião católica. Né? E esses povos, eles não podiam, eles eram escravos, eles não podiam praticar a mesma religião que as senhoras madames, as senhoras damas, os cavaleiros, os fazendeiros, enfim, os coronéis, praticavam a religiosidade nas igrejas, oravam seus santos, mas eles não podiam. Eles não podiam se aproximar, estar próximo dessas pessoas. Então, dessa forma, eles foram cultuando seus ídolos na própria senzala. Então, eles faziam o quê? Alguns santos que eram da Igreja Católica, alguns santos como São Jorge, né, que é da Igreja Católica, lá na religiosidade deles, no candomblé, por exemplo, eles adotavam outro nome, para não ser o mesmo santo da igreja, porque eles não podiam, senão porque eles eram discriminados. Então eles chamavam de Oxós, São Jorge, São Lázaro, eles davam o nome de Omolu, Santa Bárbara é Yansan, enfim, vários outros. Então, isso foi formando o chamado o sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? Essa mistura da religião africana com a nossa religiosidade brasileira. Formou-se esse sincretismo brasileiro. Mas eles também deram muita contribuição na nossa culinária, por exemplo. Né? Vocês sabem que a nossa feijoada tão deliciosa, tão querida no Brasil inteiro, é uma herança dos nossos antepassados escravos. Como é que surgiu a feijoada, professor? A feijoada surgiu dessa forma. Os escravos viviam na caverna, na senzala, e os patrões nos casarões, né? Os chefes. Então, quando eles matavam um animal para a própria alimentação, os donos da fazenda, que não iam, eles ficavam com toda aquela carne, um porco, por exemplo, matavam o porco, eles ficavam com toda aquela carne para a alimentação deles, e o que sobrava, que não servia para ninguém, davam para os escravos. Os escravos levavam para jogar dentro do feijão para poder se alimentar. Então sobrava o quê? A cabeça do porco, né? A cabeça do porco, o rabo do porco, e as tripas, enfim, as vísceras, aquilo que eles não queriam comer, eles davam e os escravos colocavam dentro daquele feijão, que eles só tinham feijão, muitas vezes farinha. Então eles colocavam ali dentro e dali foi surgindo a nossa feijoada, que tem pé de porco, orelha de porco, linguiça, enfim, que hoje é tão querida da nossa culinária. Mas foi uma herança dos antepassados escravos. Mas não foi uma escolha deles que eles faziam. Surgiu a feijoada. Ela surgiu por uma necessidade de alimentação. Né? Uma sobra eles faziam. E também na nossa cultura, como muitos sons brasileiros são místicos, são misturados com a África, né? Os tambores, os ritmos brasileiros, muito a ver com a África. Tudo isso são heranças que vieram dos escravos. Até porque a nossa cultura ela é muito mista. Ela é muito mista porque ela veio exatamente dessa formação desses povos, do europeu, que foi os portugueses, né? Com os indígenas que aqui já existiam, e os africanos que foram trazidos para o Brasil.
Pois bem, nesses navios negreiros que eles transportavam essas pessoas, eles passavam até 40 dias na travessia no mar. E durante essa travessia morriam muitas pessoas. Aqui muitas doenças, piolhos, enfim, tudo que era de ruim tinha nos porões do navio. Muito rato, muita febre. E aqueles que iam morrendo, eles só atiravam dentro do mar como se fosse uma coisa qualquer e jogavam fora. Não tinha preocupação. Então é uma história de muita dor, de muito pesar dos nossos amigos, nossos irmãos africanos, que hoje, até hoje, ainda existe no Brasil pessoas idiotas que acham que racismo vai fazer diferença na vida dele, porque infelizmente é isso que acontece, a gente vê pessoas porque tem a pele branca, mais clara, acha que é superior. Ah não, somos todos iguais. O que faltou para os negros foi a oportunidade. Foi a oportunidade de crescer, de progredir. Isso tudo culpa de um sistema, é uma questão já sistematizada, né? Que não tinha como eles crescerem, eles subirem na vida porque não tiveram oportunidades. Hoje já existem algumas oportunidades nas escolas, mas as diferenças são muito grandes. Hoje já existem as cotas que muita gente não entende, porque esse negócio de cota, não sei o quê, né? Porque é uma reparação apenas. Por mais de 300 anos que esse povo negro ficou à margem da sociedade, ficou isolado de tudo. Eles não podiam ascender, né, na economia, não podiam ter dinheiro, porque só trabalhavam de graça escravizados. Isso vai acabar um dia, esperamos. É isso aí, meus alunos. Essa aula de hoje era só isso para esclarecer bem a vocês o que foi a diáspora africana, que foi essa trazida, digamos assim, essa transmigração, quer dizer, trazer os migrantes para cá. Foi forçada, né? Forçada. Isso foi a diáspora brasileira. Agora você vai abrir, vai complementar esse estudo, vai abrir seu livro na página na página 86. Na página 86 do seu livro, você vai completar seu livro, esse estudo. Tá bom? A atividade está aí e boa sorte para vocês. Tchau!